Quero cumprimentar especialmente a senadora Ana Amélia, que acabou de fazer um brilhante pronunciamento que até nem comportava a parte. Eu quero apenas, de fato, me solidarizar com o que disse Vossa Excelência, e, inclusive, principalmente no que tange a essa medida provisória, que, curiosamente, ao invés de estimular os profissionais da saúde, especialmente os médicos, segundo a leitura dessa medida provisória, reduz os salários, quer dizer, aumenta a jornada de trabalho na medida em que reduz a remuneração pela mesmo tanto de hora trabalhada. Então, é inexplicável isso. Eu já pedi à minha assessoria que comece a estudar a questão. Espero que realmente essas audiências públicas sejam feitas, senadora Amélia, porque é inexplicável isso aí. Aliás, o tema do meu pronunciamento é a questão da saúde, mas não poderia deixar de iniciar esse raciocínio por aí. E também, senador Álvaro Dias, me solidarizar com os professores das universidades federais. É lamentável que os professores tenham que recorrer à greve. O que é pior, prejudicando a formação dos alunos. Recebi já inúmeros e-mails e outros tipos de correspondências de alunos, por exemplo, do curso de medicina, que estão no último ano e que podem estar prejudicados de se formar esse ano por causa da greve, que se estende. E eu não entendo por que não há um diálogo rápido, efetivo, do ministro da Educação, no sentido de obter uma solução para essa questão. Porque é lógico, os professores têm razão de protestar. É irrisório o que recebe um professor de uma universidade federal, de qualquer área, e se eles fazem a greve, lamentavelmente, os maiores prejudicados são, de fato, os alunos. Mas vamos nos apegar, feita essa introdução, à questão de um tema central, aliás, há muito tempo neste país, que é a questão da saúde, seja a saúde pública, seja a saúde suplementar, assim dita, aquela que é atendida pelos planos de saúde. Não vou nem entrar no detalhe da saúde particular, aquela dos hospitais em que você paga do seu bolso diretamente sem usar plano de saúde. É lamentável constatar, e digo isso tristemente como médico, a situação que vem passando a nossa saúde pública, a saúde suplementar, mas também não diria que é diferente até mesmo a particular, porque o que nós vemos a cada ano que passa é manifestado, inclusive, por pesquisas de opinião pública, a população brasileira manifesta claramente que o problema que mais aflige o cidadão, a cidadã, é a situação da saúde. Poderiam perguntar, poxa, mas não há problemas sérios como o desemprego, como a questão do transporte, a questão da segurança, a questão da moradia? Sim, eles aparecem, mas aparecem muito depois do problema da saúde. E é compreensível, senador Álvaro Dias, qual é, depois da vida, o bem maior que a pessoa pode ter? É a saúde, porque a saúde, inclusive, lhe garante permanecer vivo ou não. E, lamentavelmente, o que nós vemos, e é uma constatação de norte a sul, de leste a oeste nesse país, nos municípios grandes, no município pequeno, nos municípios médios, a situação é a mesma. Fila nos estabelecimentos de saúde, seja nos postos de saúde, nos centros de saúde, nos hospitais, pacientes sendo internados nos corredores dos hospitais, pacientes sendo obrigados a comprar medicamentos e até material para uso em cirurgias e outros, para poder atender os seus parentes nos hospitais públicos, e quando pagam plano de saúde, a coisa também não muda muito. Nós temos aí exemplos imensos, a rodo, vamos dizer assim, de pessoas que pagam plano de saúde e na hora que chegam para ser atendidos, são mal atendidos, se submetem a situações precárias e muitas vezes vão a óbito porque falta equipamento ou falta algum tipo de
de material. Às vezes, até lá no meu estado, até gaze, até esparadrapo, até equipo para aplicar um soro, falta. Mas isso, eu repito, não é um caso isolado, não. Era preciso que o Ministério Público entrasse com força nessa questão, que os tribunais de contas, tanto dos estados quanto da União e a CGU, realmente fizessem uma fiscalização severa, que o Ministério da Saúde, de fato, fiscalizasse isso, porque, senadora Ana Amélia, eu vejo assim, com muita comodidade, quando alguém diz, mas falta dinheiro para a saúde. Olha, é a mesma coisa que você querer fazer uma transfusão de sangue e não estancar primeiro a hemorragia. Não adianta nada botar sangue se está saindo sangue pelo outro lado. Então, na saúde, de fato, pode faltar dinheiro, mas na saúde se rouba muito nesse país. E o que é um crime hediondo, eu tenho repetido aqui em sucessivos pronunciamentos que faço, é um crime hediondo porque você está mexendo com o quê? Com um bem garantido pela Constituição, que é a saúde do cidadão. Você está mexendo com a vida do cidadão. Nós tivemos há poucos dias aqui um exemplo de um alto funcionário graduado do serviço público que faleceu porque foi para um hospital. E como não tinha cheque para dar uma caução ou fazer um depósito, morreu. Aliás, vi o pronunciamento de Vossa Excelência na TV Senado sobre a questão, inclusive com relação ao seu próprio esposo. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. Nós aprovamos, felizmente, uma lei que proíbe isso. Agora, aí vai vir, pode esperar, senadora Amélia, as grandes discussões, porque o hospital que é público, que atende o plano de saúde, público não, que é privado e atende o plano de saúde, vai dizer, e como eu pago as despesas? Quem paga as despesas? É verdade. Nós aprovamos uma lei que diz que não pode exigir. E está aí uma lei humanitária. Porque não é possível alguém passando mal, querer ser atendido e não ser atendido porque não pode pagar, não pode dar uma caução, não pode assinar uma promissória. Agora, e por que o SUS? Por que o Sistema Único de Saúde não atende? Não atende bem. Quando está na Constituição que diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Isto é, um dever dos governos, começando pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos governos dos municípios. Aliás, é muito importante, senadora Ana Amélia, que o eleitor que vai às urnas esse ano para votar nos prefeitos veja de fato se esse prefeito não é só ele apresentar um bonito esquema de propaganda, que aí efeitos, digamos, visuais na televisão, ou bonitas falas no rádio ou nos palanques, prometendo o céu, e depois nós vamos ver que vamos viver alguma coisa próximo do inferno, ou pelo menos no purgatório. Então é muito importante. Se o prefeito vai para uma reeleição, o que ele fez no mandato anterior? Como é que funcionou a saúde no município dele quando ele foi, portanto, prefeito no seu mandato que ele está pleiteando uma reeleição? Se o fulano nunca foi prefeito, vamos ver se ele tem capacidade, de fato, de encontrar mecanismo e ter disposição para priorizar a saúde. Não, como foi dito, usar dinheiro que é destinado à saúde constitucionalmente, por exemplo, para asfaltar uma rua na frente do hospital. Pode-se dizer, ou uma estrada que dá acesso ao hospital. Pode até dizer, não, isso é uma questão que é importante para manter a facilidade de acesso. Mas o que interessa é que, em tendo acesso, o que ele vai encontrar lá? Um hospital sucateado, médicos trabalhando em horário dobrado. Eu conheço casos agora de colegas que saem de um plantão no hospital e emendam no plantão no outro hospital, trabalhando, por conseguinte, com uma perda de raciocínio, é lógico, porque a sobrecarga de trabalho leva à perda de raciocínio, à perda de capacidade de agir de maneira efetiva, que é exigida de um profissional da área de saúde, qualquer que seja ele, desde a atendente de enfermagem, a técnica de enfermagem, a enfermeira, o médico, todos têm que trabalhar dentro de uma carga horária compatível para que eles possam ter condições de poder exercer adequadamente a sua profissão. Agora,
Aqui no Senado, existe um movimento para se criar uma comissão temporária que objetiva definir recursos federais e estaduais e municipais para a área de saúde. Nós perdemos uma oportunidade excepcional um dia desse, quando voltamos à regulamentação da famosa emenda 29, quando nós apenas não amarramos para o governo federal quanto ele deve gastar com saúde pública. Amarramos para os municípios 15%, para os estados 12%, e dissemos nessa regulamentação o que é realmente gasto com saúde, para que o prefeito, o governador, não faça uma obra e encaixe como sendo recursos para a saúde. O mesmo se aplica na educação. O dinheiro que vai para o Fundeb, por exemplo, é desviado para outras coisas e colocado maquiadamente como aplicado em educação. Então, mas saúde e aparece nas pesquisas antes da preocupação com a educação. Mas é compreensível. Como é que o professor doente dá aula? Como é que o professor com uma condição emocional... E aqui, quando eu falo doente, não é só porque você está com febre, com doenças sintomáticas, não. Saúde, a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde, significa, dita pela Organização Mundial de Saúde, um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, um professor, um médico que ganha pouco, ou qualquer profissional, mas estou falando aqui da saúde, ganha pouco, tem que trabalhar em vários plantões para poder fazer um salário para ele viver melhor, ou dar sustento à sua família. Esse profissional pode estar com saúde emocional, social e mental? Quer dizer, vou repetir a classificação. É um estado de bem-estar físico, psíquico, social. Portanto, não é só o fato de não apresentar uma infecção, seja ela uma pneumonia, ou seja ela uma gripe forte, ou seja um câncer. Não é só isso, não. É mais complexo a definição de saúde. Mas antes de prosseguir, eu quero ouvir com muito prazer o senador Álvaro Dias. Senador Mozarildo Cavalcante, é incompreensível o descaso do governo federal com a saúde pública no país. Enquanto Vossa Excelência fala, eu recebo aqui, lá do Norte Pioneiro do Paraná, a queixa de que a UTI está fechada por falta de recursos. Há uma lástima na cidade, na região, não há atendimento, há um caos na saúde. Lá em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. Aí de Londrina envia uma foto de médicos e funcionários do Hospital da Zona Sul, em frente ao hospital, com faixas, fazendo protesto. Esse Hospital da Zona Sul foi construído pelo nosso governo há cerca de 22 anos. Lá estão protestando os servidores públicos do hospital. Ligamos a televisão e vimos o ex-presidente Lula, no programa do Ratinho, fazendo campanha eleitoral, afrontando a legislação e se queixando que o Senado Federal acabou com a CPMF, para justificar o caos que há na saúde, subestimando a inteligência das pessoas, agredindo a nossa inteligência. Porque todos nós sabemos que com o fim da CPMF, já no primeiro mês, em janeiro de 2008, houve um acréscimo de receita maior do que o valor da CPMF, 40 bilhões por ano da CPMF, que não aplicavam em saúde no país. 40 bilhões que eram desviados para outras áreas do governo. E, portanto, não se justifica este clamor do ex-presidente. E nós vimos que a arrecadação só cresceu. Cresceu em todos os sentidos. Todos os parâmetros indicam um crescimento real da arrecadação no país. O que há não é falta de dinheiro, é falta de competência e de honestidade. Há corrupção, roubo. Bilhões de reais são desviados dos cofres da saúde pública no país.
e os doentes morrem desassistidos. Há um descaso, há uma insensibilidade pública, há um desapreço ao ser humano. O que há irresponsabilidade pública é um assinte. Não se pode mais usar a mentira como arma para se proteger. Assumam a incompetência e digam ao país: são incompetentes para gerir a saúde pública. Enfim, cabe ao povo nas eleições protestar com veemência e dizer o que pensa a respeito desta postura que não é nada republicana, que não é séria, que não é respeitosa, uma postura do governo que é um assinte à pobreza no Brasil. Senador Álvaro Dias, eu acolho o pronunciamento de Vossa Excelência, ou a parte, aliás, de Vossa Excelência, ao meu pronunciamento, e quero aqui até, você tocou num ponto que eu preciso reiterar aqui. Eu votei contra a CPMF, senadora Ana Amélia. Como médico, votei contra, porque o que se constatou por um estudo adequado é que em 14 anos de vigência da CPMF, a saúde pública não mudou, não melhorou 1 milímetro. Ao contrário, as avaliações só eram para pior. Então, estava-se, como se diz no linguajar do nosso homem do sertão, estava-se botando sal em carne podre. Não se estava realmente melhorando nada. A saúde pegando dinheiro e vou usar aqui também um dado dito por um órgão do governo federal. A CGU, que é um órgão de fiscalização, disse o ano passado que nos 4 anos anteriores tinha sido desviado da FUNASA, só de um órgão da saúde, da FUNASA, 500 milhões de reais. Então, o que está acontecendo na saúde vinha se fazendo de maneira crônica, melhorou muito, mas ainda tem um longo caminho para se andar no que tange a combater a corrupção, principalmente na área de saúde. E a CPMF, senador Álvaro Dias, foi imediatamente compensada com o aumento de outra carga tributária, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Imediatamente após a queda da CPMF aqui no Senado, o IOF, isto é, o Imposto sobre Operações Financeiras, foi aumentado para compensar. E, como disse Vossa Excelência, aumentou a arrecadação. E eu quero apenas deixar bem claro aqui do senador Ana Amélia. Eu sou um senador da dita base aliada do governo, mas eu não acho que ser aliado de alguém, ser amigo de alguém, é vir para cá só dizer que está tudo às mil maravilhas quando o povo está vendo, sentindo na pele que não está. Senador Mosarido, eu só pedi licença porque essas crianças são alunos e alunas do ensino fundamental do Colégio Santa Rosa, que vem com as professoras, os monitores, as irmãs do Colégio Santa Rosa. Então, a todas essas crianças que estão lotando aqui, as meninas e meninos, futuros brasileiros, médicos, futuros senadores, deputados, professores também, a saudação especial. E o que Vossa Excelência está falando é muito importante para eles saberem também, porque diz respeito à saúde. Então, obrigada, senador, por ter permitido saudação especial a esses jovens que estão lhe ouvindo e como ouviram a parte do senador Álvaro Dias. Muito obrigada. Eu quero também saudar todos os alunos, professores, monitores, as irmãs que estão aqui presentes e dizer a vocês, muitas vezes até já há uma descrença generalizada até dos jovens, mas também e principalmente dos mais velhos na atividade política, porque acha que todo político é corrupto, todo político não presta. E com isso, nós fazemos o jogo daqueles que são corruptos, nós fazemos o jogo daqueles que são maus, porque os bons se enojam e já taxam a política como algo que não presta e não entram na política, não se inteiram da política e, portanto, permitem que os corruptos, os maus, se elejam justamente pela omissão dos bons. Aliás, um grande líder evangélico, por sinal, Martin Luther King, disse uma vez que o que mais impressionava a ele não era o grito, isto é, a ousadia, a corrupção dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, não é possível que nós nos silenciemos diante daquilo que nós estamos vendo que está errado. Não precisa agredir ninguém. O que eu estou dizendo aqui, como estava dizendo, como aliado da presidente Dilma, como uma pessoa que admiro, inclusive, o atual ministro da Saúde, é que é preciso
curar a saúde do Brasil, porque a saúde do Brasil está doente e o povo não pode pagar esse pato. E o que é pior, como eu disse, pagar justamente com o quê? Com a sua saúde, porque, vou encerrar dizendo, antes da saúde só há um bem mais importante que é a própria vida. Mas se nós não tivermos saúde, nós perdemos a vida. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que considere que nós precisamos pedir ao presidente Sarney que acelere a implantação da Comissão Temporária Externa que visa fazer esse estudo. Eu já propus isso aqui, que nós fizéssemos um levantamento de todos os projetos, daqui do Poder Legislativo, o que está no Poder Executivo, para que nós pudéssemos aqui aprovar uma lei que pudesse ser um verdadeiro estatuto da saúde pública no Brasil, um estatuto da saúde suplementar, porque não é possível continuar como está a saúde no Brasil.